Bem-vindo ao nosso canal. Para receber os próximos vídeos, as próximas narrações bíblicas, faça a inscrição no nosso canal e ative o sino de notificação. A paz do Senhor esteja contigo. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Naquele tempo, Jesus estava indo pelas plantações de cereais no sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a arrancar espigas e a comer. Quando os fariseus viram, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Jesus, porém, lhes disse: Não lestes o que Davi fez quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que a ele não era lícito comer, nem também aos que com ele estavam, a não ser somente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam o sábado, sem que tornarem culpados? Eu, porém, vos digo que o maior que o templo está aqui. Mas se vós soubesseis o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. E partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles. E eis que havia ali um homem que tinha uma mão definhada. E eles, a fim de o acusarem, perguntaram-lhe: É lícito curar no sábado? E ele lhes respondeu: Qual de vós será a pessoa que, caso tenha uma ovelha, e se tal cair em uma cova no sábado, não usará sua força para levantar? Ora. Quanto mais vale um ser humano do que uma ovelha, assim, pois, é lícito fazer o bem no sábado. Então disse para aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restaurada a mão, sã como estava a sua outra mão. Então os fariseus saíram e se reuniram para planejar contra Jesus, como fariam para matá-lo. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Muitas multidões o seguiram, e ele curou todos. E ele lhes ordenava que não o tornassem conhecido, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E assim disse o profeta Isaías: Eis aqui meu servo a quem escolhi, meu amado, em que minha alma se agrada, sobre ele porei o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Ele não fará brigas, nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz pelas ruas. A cana esmagada ele não despedaçará. O pavio que fumega ele não apagará, até que conduza a justiça à vitória. E em seu nome as nações esperarão. Então lhe trouxeram um homem endemoniado, cego e mudo, e ele curou de tal maneira que o cego e o mudo passaram a falar e a ver. E todas as multidões se admiravam a dizer: Não é este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, diziam: Ele não expulsa os demônios, a não ser por Beelzebu, o chefe dos demônios. Porém Jesus, entendendo os pensamentos deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é destruído, e toda cidade ou toda casa dividida contra si mesma não permanecerá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, contra si mesmo está dividido. Como, pois, permanecerá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, então por quem vossos filhos os expulsam? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu, pelo Espírito de Deus, expulso os demônios, logo o reino de Deus já chegou sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e saquear seus bens, sem primeiro amarrar esse tal valente e deixá-lo inútil? Depois disso saqueará sua casa, aí sim será possível. Quem não é comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo se espalha. Por isso eu vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos seres humanos,
Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada a qualquer ser humano. E qualquer um que falar a palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado, mas qualquer um que falar contra o Espírito Santo de Deus não lhe será perdoado, nem na era presente e nem mesmo futuramente. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece qual é a árvore. Ninhada de víboras, como podeis vós falar as boas coisas sendo mal? Pois a boca fala do que o coração tem sobrando dentro de si. A pessoa boa tira coisas boas do teu próprio coração, que é o seu tesouro, e a pessoa má tira as coisas má do teu coração. Eu, porém, vos digo que toda palavra imprudente que a pessoa falar, ela prestará conta no dia do juízo, porque tuas palavras será justificada e tua palavra será condenada de acordo com o que vós mesmos tenha dito. Então responderam uns dos escribas e dos fariseus, dizendo a Jesus: Mestre, queremos ver de ti qualquer e algum sinal. Mas ele lhes deu a seguinte resposta: E assim disse Jesus: Uma geração má e adúltera pede sinal, mas não lhe será dado qualquer sinal, exceto o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os de Nínive, que serão levantados no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior que Jonas, eis-me Jesus. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração. Ela condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão, eu mesmo. Quando o espírito imundo sai de alguém, anda por lugares secos, buscando repouso, ele não acha. Então diz assim o espírito imundo: Voltarei para a minha casa de onde eu saí. E quando chega, encontra desocupada aquela casa, varrida e adornada. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram e moram ali. E a última de tal pessoa se torna pior do que aquela primeira. Assim também acontecerá com esta geração má. Enquanto ele ainda estava falando às multidões, eis que sua mãe Maria e seus irmãos estavam lá do lado de fora, querendo falar com Jesus. E alguém lhe disse: Ei, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão fora lá, querendo falar contigo. Porém ele disse em resposta ao que te avisou aquilo, ele perguntou: Quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? Então estendeu sua mão sobre seus discípulos e disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Sois vós meus discípulos, pois qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão e irmã, e também será minha mãe. Obrigado pela sua audiência. Inscreva-se em nosso canal, ative o sino de notificação. Assim você receberá em primeira mão todas as narrações bíblicas que são publicadas diariamente. A paz do Senhor esteja em sua casa.